Olá, bora mergulhar num estudo que fala de um conceito bem forte, o outro evangelho. A ideia aqui é a gente entender como identificar essa outra versão e, claro, o que a diferencia da mensagem que conhecemos como original. Olha só, para começar, o material já joga na nossa cara um contraste gritante. De um lado, o apóstolo Paulo, que pregava o evangelho de graça. E do outro, uma realidade bem atual. Pastores que cobram, e cobram caro, tipo R$ 15.000 por uma pregação. A diferença é absurda, né? E aí fica a pergunta, o que foi que aconteceu no meio do caminho? Então, para a gente entender essa mudança toda, o estudo nos convida a voltar lá na origem, no modelo original. A gente vai explorar o que ele chama de Evangelho da Simplicidade, que é totalmente baseado no exemplo do apóstolo Paulo. E a palavra-chave aqui é desprendimento. Essa pergunta que Paulo faz aqui, ela é muito forte, né? É quase um desabafo. Eu cometi algum pecado por anunciar o evangelho de graça? Isso resume o princípio dele. A mensagem não era um produto, não estava à venda. O estudo ressalta muito isso, que ele fazia questão de trabalhar com as próprias mãos, justamente para não ser um peso para ninguém e para que o evangelho fosse totalmente gratuito. Então, esse modelo original, segundo o que a gente está vendo, se baseia totalmente no altruísmo, no compromisso com a verdade e não com grana ou benefício próprio. É sobre serviço, sacrifício, amor. Os líderes desse caso ficam por último. É uma lógica completamente diferente da que a gente costuma ver por aí. Ok, agora que a gente viu o modelo original, vamos para o outro lado da moeda. O estudo agora entra de cabeça no que ele chama de o outro evangelho. E aqui a coisa muda de figura. A gente vai ver como ele funciona como um sistema de poder, de controle, que infelizmente parece ter se tornado muito comum nos dias de hoje. Pois é, nesse sistema, o evangelho, que deveria libertar, vira uma ferramenta para controlar a gente e concentrar poder na mão de poucos. É pesado. E o mais doido, segundo o estudo, é que muita gente nem se dá conta de que está sendo explorada porque já nasceu nesse ambiente. A fonte até faz uma comparação com o filme Matrix, sabe? A pessoa está presa num sistema sem nem saber. E as táticas para manter esse sistema funcionando são bem calculadas, viu? O objetivo é passar por cima do pensamento crítico. O estudo fala de manipulação psicológica, tipo programação neurolinguística, de criar eventos com uma carga emocional altíssima e até de lavagem cerebral mesmo. Tudo isso para manter as pessoas presas, dependentes de um sistema que, no final das contas, só beneficia quem está no topo. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Como uma mensagem tão simples virou essa máquina de poder? É uma pergunta fundamental, né? E para responder, o material nos leva numa viagem no tempo, buscando a raiz dessa corrupção lá nos séculos logo depois dos primeiros apóstolos. Essa linha do tempo aqui mostra que a mudança não foi da noite para o dia, foi um processo. Assim que os apóstolos se foram, começaram as disputas por poder, as ambições pessoais. Mas o ponto de virada mesmo, o momento em que tudo mudou para valer, foi lá no século IV. Foi quando o Império Romano, com Constantino, percebeu que podia usar a igreja politicamente. E aí, o poder do Estado e o da Igreja se misturaram. E essa fusão tem nome: cesaropapismo. É um conceito-chave para entender tudo isso. Basicamente, o chefe de Estado, o César, vira também uma espécie de chefe da Igreja. O poder político e o religioso viram uma coisa só. E aí, segundo o estudo, que a Igreja vira uma instituição profissional, uma igreja do Estado. E a missão original se perde no meio dos interesses do Império. Beleza. Com toda essa bagagem histórica, vamos voltar para os dias de hoje. Como é que a gente identifica na prática os sinais de alerta desse outro evangelho? O estudo nos dá algumas ferramentas para isso. Olha que interessante essa tabela. O material coloca lado a lado dois modelos de liderança que são o oposto um do outro. De um lado, o verdadeiro líder, que capacita as pessoas que quer ver todo mundo crescer. E do outro, o que o estudo chama de líder nicolaíta, uma referência a um grupo antigo que queria dominar. Esse segundo tipo centraliza o poder, constrói cercas para controlar as pessoas e faz tudo girar em torno dele mesmo. E talvez a ferramenta de controle mais poderosa que esse sistema usa seja a distorção da Bíblia para arrancar dinheiro. Frases como essa aqui: se você não der o dízimo, o demônio devorador não será repreendido. Pensa no peso disso. A pessoa passa a acreditar que a sua proteção espiritual depende de uma transferência bancária para a igreja. É uma dependência terrível. E falando nesse devorador, o estudo nos joga uma pergunta que desmonta todo esse argumento. Afinal, lá no livro de Malaquias, esse devorador era mesmo um demônio ou era outra coisa bem mais literal? Pois é, quando a gente olha o contexto da época, a coisa toda muda. Primeiro, o dízimo era para a nação de Israel, não para a igreja cristã de hoje.
Segundo, não era dinheiro, era comida, produtos da terra. E terceiro, o mais importante, o tal do devorador era um gafanhoto, uma praga que destruía as plantações. O estudo até faz uma piada um tanto ácida com isso. Se o devorador é um demônio, então João Batista, que comia gafanhotos no deserto, comia demônios no café da manhã. Mostra como a interpretação foi distorcida, né? Então, se a manipulação e a distorção são as correntes que prendem as pessoas, qual é a chave para se libertar? Segundo o estudo, é a verdade, é o conhecimento, é voltar para a mensagem original, sem os acréscimos e as manipulações. É aquela famosa frase: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse retorno à verdade nos leva de volta ao modelo de liderança ensinado por Jesus, que vira de cabeça para baixo a lógica de poder do mundo. Não é sobre ser servido, é sobre servir. Não é sobre dominar, é sobre se sacrificar. Nesse modelo, o maior de todos é aquele que se faz o menor, o que mais serve. Esse caminho do verdadeiro evangelho, então, pode ser resumido em alguns pontos bem claros. É sobre desprendimento, não buscar grana ou poder. É sobre serviço, onde os maiores são os que servem. É sobre sacrifício, estar disposto a sofrer pela mensagem. E, acima de tudo, é sobre liberdade. É capacitar as pessoas com a verdade e não controlar pelo medo. E para fechar, o estudo deixa uma pergunta no ar, uma reflexão bem pessoal. A fé que se vive hoje, ela liberta ou ela aprisiona? Ela leva ao crescimento ou a um sistema de controle e dependência? A resposta, ao que tudo indica, está em saber diferenciar qual dos dois evangelhos está sendo seguido.